Nós vamos agora entrar no tema da mensagem. Eu continuo aqui com as resoluções. E o meu desafio para vocês hoje eu estou aqui para desafiá-los a guerrear, a batalhar com os gigantes que têm incomodado vocês. Então, o tema da mensagem hoje é decidindo batalhar contra os seus algozes. O texto é extremamente conhecido. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler versículo 1 ao 11. Quem sabe do que se trata? Davi e Golias. É a batalha mais conhecida do Antigo Testamento. A batalha entre o baixinho, um adolescente provavelmente, um jovenzinho ruivo, e aquele gigantão lá, aquele grandão de cara feia, zangado. É esta a história. Vamos ler o texto? Eu gosto muito desse texto porque tem queijo aqui. E para mineiro, quando tem queijo na história, faz toda a diferença, né? Vamos lá, vamos ler. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Ázeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Então preste atenção, tinha uma colina aqui, tinha uma colina aqui, e um vale entre as colinas. Cada um dos exércitos ocupava um dos vales. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. O pastor Iorra perdeu de longe aqui. Ele era muito grande. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. As hastes de sua lança era parecido com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul, e vocês, servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Ele queria um duelo. Ele queria um duelo, homem a homem, um representando os filisteus e o outro representando os israelitas. Era uma batalha representativa. Ainda dizia o gigante: se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o rei de Israel, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos orar? Paizinho, fala, Senhor, com a gente. Fala aos nossos corações. Ministra na nossa mente e nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós, nos tratando como o Senhor sempre nos trata, de forma personalizada.
para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o cenário era este, era um cenário de guerra, havia uma inimizade entre esses dois povos. Então estava lá o exército filisteu e os exército de Israel acampado e aquele gigante durante 40 dias, manhã e tarde, 2 vezes ao dia, ele ia afrontar o exército de Israel. O povo temeu, os soldados de Israel temeu, e não era para menos, o sujeito tinha 2,90 m de altura. E quando a gente pensa em alguém tão alto assim, a gente pode correr o risco de pensar em alguém alto e esbelto, magro. Não era o caso, porque só a roupa, a armadura que ele vestia por baixo pesava 70 quilos. Ele tinha que ser muito forte para aguentar esse peso todo. Mas não estava suficiente o sujeito ter quase 3 metros de altura, não era suficiente ainda ele ter uma roupa que pesava 70 quilos, ele ainda usava caneleira, ele tinha capacete, ele era assustador, e para piorar ainda ia lá um escudeiro à frente dele, e aquele escudo que aquele escudeiro carregava, era o tamanho de um homem comum, era um escudo enorme. Então, os soldados de Israel temeram. E eu queria que vocês fizessem uma pausa e imaginassem essa figura imponente. Imagina esse gigante, com a cara bem feia, te intimidando dia após dia. Te ameaçando constantemente. Talvez os seus problemas, os seus medos, as suas preocupações sejam tão intimidadores quanto aquele gigante. O que você teme? O que tem drenado as suas forças? O que tem drenado a sua confiança e te deixado apavorado? O que tem feito você acordar pela manhã com o coração batendo forte, temendo algo, como se tivesse um perigo iminente? Talvez o seu gigante seja o medo de perder o seu emprego, talvez seja o medo do abandono, talvez seja o medo de ser traído, talvez seja o medo em relação ao seu futuro. Talvez o seu gigante seja a pornografia, o adultério, a ira ou qualquer outro pecado que tenha te feito refém. Talvez o seu gigante seja o sentimento de culpa, de vergonha, causado por aquele pecado escondido há tanto tempo, mas que constantemente te assombra e te rouba a paz. Talvez o seu gigante seja o medo de errar, de decepcionar, de não ser aceito, de não ser amado. Como eu disse, aquele gigante, ele não ofendeu aqueles soldados uma única vez. Não, ele fez isto durante 40 dias, como eu disse, de manhã e de tarde. A moral daqueles soldados estava no chão. E talvez a moral de alguns de vocês esteja no chão, pelas lutas que a vida tem te infligido. E é por isso o desafio de você batalhar com os seus gigantes, apesar do medo. É exatamente assim que acontece com os nossos medos e preocupações.
Eles não vêm apenas uma vez, eles aparecem todas as manhãs e todas as noites, dia após dia, implacavelmente tentando nos intimidar. Poucas coisas são tão persistentes e tão intimidantes como os nossos temores e as nossas preocupações. O versículo 24 desse texto que lemos diz que quando os israelitas viram aquele homem, todos fugiram de medo, todos fugiram com muito medo. É interessante, quando a Bíblia fala que todos fugiram com muito medo, dá a impressão que Davi ficou ali sozinho. Eu acho que aconteceu isso. Davi não tinha sido alistado para essa guerra. Davi era muito jovem. Mas o pai de Davi, Jessé, tendo 3 filhos lá na batalha, ele envia Davi para ir levar uns mantimentos para os irmãos, inclusive queijos, tá certo? Aqui que entra a parte boa da história, inclusive queijos, e levar notícia dos irmãos para Jessé. Então é neste cenário que Davi chega. Davi chega ali, Davi entrega os mantimentos, e nisto os soldados de Israel já estavam postos em linha de batalha, e quando Davi chega, Golias vem na direção do exército de Israel. E então ele afronta o exército de Israel, e Davi não gostou daquilo. Foi neste momento que todo mundo fugiu, e eu acredito que Davizinho ficou ali sozinho, olhando para aquela figura intimidadora. Olha que interessante, no versículo 25 diz que vocês lembram que cada um dos exércitos estava em um monte, e entre eles um vale. Vocês lembram desse detalhe? Mas olha o que o versículo 25 nos revela. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Veja bem, Golias desce da sua colina, Golias anda pelo vale, Golias agora avança sobre a colina onde estavam os exércitos de Israel para afrontá-los. E é exatamente isto que os nossos medos, as nossas preocupações fazem conosco se não os enfrentarmos. Ele avança cada vez mais sobre nossa vida, a ponto de nos deixar encurralados. E é por isto que a gente não pode tolerar gigantes no nosso encalço. Eles devem ser enfrentados, eles devem ser vencidos. Foi isso que Davi entendeu. Uma outra coisa que chama muito atenção nesse texto é em relação ao irmão mais velho de Davi, chamado Eliabe. Quando Davi vê aquela cena, vê aquele gigante afrontando o exército de Deus, Davi vira e diz assim, provavelmente fosse uma prática entre o exército, ele vira e fala assim: o que darão ao homem que vencer esse gigante? Qual a recompensa? E aí alguns soldados ali respondem para Davi: olha, o rei Saul vai dar riqueza, a mão da filha dele, que eu não sei se foi vantajoso isso, mas deu a mão da filha dele em casamento, e ainda vai isentar a família da pessoa que matar o gigante de pagar tributos. Quando Davi
faz essa pergunta, Eliabe, o irmão mais velho, você sabe quem era Eliabe? Havia acontecido um evento, que foi quando Davi foi ungido para ser rei de Israel. Este evento antecede esta batalha que nós estamos vendo. Quando Samuel, o profeta Samuel, foi à casa de Jessé para escolher o homem que seria o próximo rei de Israel, Samuel entra na casa de Jessé e o primeiro a desfilar na sala de Jessé foi Eliabe. Eliabe era capa de revista. Eliabe era o cara. Ele era tão o cara que Samuel, o profeta, olha para ele, aquele homem cheio de Deus, olha para Eliabe e fala, é este. E Davi vira para Samuel, Deus vira para Samuel, não é este. Você, Samuel, avalia o exterior. Eu, o coração. E aí passa todos os filhos de Jessé desfilando naquela sala e ninguém foi escolhido. E por último, Samuel diz, não tem mais ninguém. Ah, tem um menino. Fica lá pastoreando as ovelhas. Lá vem Davi. É este. Eliabe, talvez, tinha um ressentimento em relação a Davi. Talvez inveja. E nós temos que cuidar com a inveja, irmãos. Porque a inveja nos faz ressentidos sem nenhum motivo. Olha o que acontece. Quando Davi faz aquela pergunta, qual a recompensa se dará para o homem que venceu o gigante? Eliabe vira. A Bíblia ela é bem enfática ao colocar esse texto, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado, irado. E perguntou, por que você veio até aqui? O que você está fazendo aqui, rapaz? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, o que você está fazendo aqui, seu inútil? Que só serve para pastorear meia dúziazinha de ovelha no deserto? Eu sei, ó o irmão mais velho. Eu sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Estava irritado ele? Estava bastante, não estava? O que Eliabe estava fazendo aqui? Eliabe estava projetando, é o que a psicologia chama de projeção. Eliabe estava, a psicóloga já concordou comigo. Eliabe estava projetando em Davi o mal que estava no seu coração. É exatamente o que diz a palavra de Deus em Romanos 2:1. Quando a gente julga o irmão, na verdade, nós estamos nos auto-julgando, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. A projeção é um mecanismo de defesa, onde as pessoas em busca de se defender, atribui a outras pessoas sentimentos, desejos ou comportamentos que a pessoa não quer admitir de si mesma. É uma forma de lidar com o estresse interno
e com sentimentos dolorosos. Aquilo que eu não suporto em mim, eu projeto no outro. Eliabe estava sob estresse e queria descontar toda a sua raiva e sua indignação no seu irmão. Acendeu-se uma ira contra Davi. Qualquer um de nós aqui, nos dias normais, em condições normais, de temperatura, de pressão, arregaçaria as mangas e ia partir para cima do irmão. Davi não caiu nessa armadilha. Davi sabia exatamente quem era o seu inimigo. E aqui, com esse episódio do irmão mais velho de Davi, eu quero tirar 3 lições. Lição número 1. Não permita que os rótulos que as pessoas tentam colocar em você defina quem você é. Não permita. As pessoas constantemente querem nos rotular. Mas isto não define quem somos. Pelo contrário, isto fala muito mais deles do que de nós. Lição número 2. Todos nós, em algum momento, estamos sujeitos a cair no mesmo erro de Eliabe. Nós também projetamos, nós também acusamos os outros daquilo que nós somos, do mal que nós enxergamos em nós. Nós fazemos isto também. Por isto, nós temos que criar o hábito de reconhecer o erro, de pedir perdão, de restituir aquele a quem fizemos mal. Não finja que nada aconteceu. Isso é comum entre marido e mulher. Um ofende o outro e depois finge que nada aconteceu. Não, volte atrás, restitua, reconheça o erro. Sabe por quê, meu irmão, isso é tão precioso? Porque, além de devolver a dignidade àquele que foi ofendido, esta prática ainda te torna muito mais responsável com as suas futuras palavras. Quando a gente cria o hábito de reconhecer o erro, de restituir a quem ofendemos, nós agora passamos a policiar muito mais o que nós falamos. Terceira lição que a gente tira desse episódio de Eliabe: não transforme quem está ao seu lado em adversário. Não transforme o seu aliado em um adversário. Muitas vezes nós ofendemos os nossos aliados, até mesmo pela proximidade. Mas o nosso cônjuge, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho não são os nossos adversários. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas muitas vezes nós ficamos desferindo fogo amigo. A gente fica ferindo os nossos aliados, aqueles que podem nos socorrer em momentos de luta, de adversidade. Estamos minando, constantemente enfraquecendo justamente aqueles
de quem precisaremos em momento de adversidade. Irmãos, nós devemos investir nos nossos relacionamentos, cativar. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, não, vamos errar. Mas nós precisamos de pessoas. Aqui na ponte nós temos os nossos portos, que nós acabamos de falar aqui, é um lugar assim, fenomenal, chave para criarmos relacionamentos sinceros, profundos e generosos. Nós precisamos ser mais intencionais nos nossos relacionamentos. Nós precisamos de gente, nós precisamos preservar a unidade e fortalecer as nossas relações. Daí feita a propaganda, venha no sábado, né? 1 do 2, tá certo? Mas olha, Davi não revida o seu irmão, ele apenas responde, olha, eu só fiz uma pergunta. Davi responde isso, Davi já volta a sua atenção para o outro lado, e Davi consegue sair daquela situação difícil. Por quê? Porque ele sabia que não era o seu irmão, o seu inimigo. Nós temos que aprender isso aqui com Davi. Nós precisamos aprender a escolher as nossas batalhas com sabedoria. A gente às vezes fica batalhando, como eu disse aqui, com um aliado. E enquanto isto, o inimigo de nossas almas passeia pelo nosso território de vitória em vitória, tirando vantagem da gente em tudo. Enquanto estamos distraídos, atacando quem? O nosso aliado. Veja bem, depois desse episódio, Davi é posto para conversar com Saul, e ali começam então as tratativas para Davi enfrentar aquele gigante. Irmãos, não é comum que um jovenzinho tenha a confiança, a coragem, a ousadia de se voluntariar para lutar contra um gigante de quase 3 metros de altura, não é verdade? Ou alguém aqui se habilitaria? Não é comum. De onde vem esta confiança? O que faz Davi ser tão ousado? E aqui eu quero fazer um recorte nessa mensagem. Porque enquanto nós não entendermos o que fez de Davi tão valente, tão confiante, nós vamos continuar, quem sabe, agindo como Saul, nos acovardando, nos escondendo, embora Saul fosse também bem altão. Irmãos, há 2 coisas aqui que eu diria que nos dá esta confiança em Deus. A primeira coisa é intimidade com Deus. Nós temos 150 salmos na Bíblia. Dos 150, metade pelo menos foi escrito por Davi. E a grande maioria desses salmos escritos por Davi foram escritos ainda no anonimato dele, antes dele ser rei, antes dele cair na graça do povo. Ou seja, Davi cultivava uma vida de relacionamento com Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Irmão, cristão que não lê a palavra de Deus, irmãos, não entendam isso como legalismo. Isto
É a essência do Evangelho. Cristão que não lê a palavra de Deus, que não tem tempo de devoção, é igual café descafeinado. É tudo menos café. É tudo menos um cristão autêntico. Não, eu sou muito temente a Deus, eu creio demais em Deus. Você crê? Creio. Você crê que Ele que te fez? Foi. Ele sabe exatamente como você funciona? Sabe. Ele sabe o que é melhor para você? Sabe. Aonde está escrito isso? Na Bíblia, você já leu? Não. Como assim? Uma vida de devoção, de leitura da palavra, de oração. Enquanto nós não praticarmos isso, vai nos faltar a confiança de Davi. Porque Davis não são comuns? Por que não encontramos Davi na vida? São tão raros Davis, porque são poucos aqueles que querem pagar o preço de uma vida de intimidade com o Pai. Então, para se ter confiança, a primeira coisa é se ter um relacionamento genuíno com Jesus. Não é o que você se mostra quando você está no meio da igreja, não. Tem nada a ver, tem a ver com o quarto, com o secreto, com sua vida lá onde ninguém vê. E a segunda coisa que te faz, que pode nos tornar confiantes, ousados, corajosos como Davi, é o que a Bíblia chama de boa consciência. João, escrevendo a primeira epístola dele, capítulo 3, versículo 21 e 22, João diz assim: se a sua consciência não te condena, olha lá, amados, João é mais carinhoso do que eu, ele começa com amados. Amados, se a sua consciência não nos condena, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. Uma boa consciência é importantíssimo para termos uma confiança em Deus. E aqui eu vou fazer uma dicotomia, eu vou dividir essa boa consciência em duas questões. A boa consciência, que é o contrário de uma consciência pesada. A consciência pesada é aquela consciência que nos cobra, que nos acusa. A boa consciência depende, número 1, e sobretudo, de nos apossarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque a boa consciência, em primeira instância, não depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, depende de eu aceitar que Jesus me deu uma nova identidade. Não é que Jesus me deu uma ficha em branco, eu que tinha uma longa ficha corrida de pecados, não é que Deus troca esta ficha corrida de pecados por uma ficha em branco, não. Em Jesus nós fomos feitos justos. O Senhor troca essa ficha corrida por uma ficha com bons antecedentes. Nós precisamos nos apossar desta verdade. A minha nova identidade em Cristo Jesus. Jesus substituiu a identidade dele comigo, houve uma troca.
Ao ir para a cruz, ele tomou sobre ele a minha identidade de pecador. Mas ao mesmo tempo que ele tomou a minha identidade para si, ele deu a identidade dele para mim. Eu e todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, fomos feitos de uma hora para outra justos e santos. Nós não somos mais pecadores que lutam para ser santo. Pelo contrário, nós somos santos que lutam contra o pecado. Há uma diferença enorme, porque quando Deus olha para nós, Deus vê Jesus em nós. O preço foi pago. Ponto 1, para termos uma boa consciência. O ponto 2 é vivermos em santidade, em sinceridade, sem hipocrisia. Errou. Nós erramos, irmãos. A Ponte é uma igreja de pessoas imperfeitas, graças a Deus. Mesmo porque se não fosse, não ia poder estar aqui com vocês. Errou. Reconheça. É isso que Deus quer. É uma vida íntegra, sem hipocrisia, sem máscara, sem falsidade. É isto que Ele espera da gente. Fechamos aqui o parênteses. Para sermos confiantes como Davi, precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos aceitar o sacrifício dele por nós. E precisamos nós vivermos em santidade, não em perfeição. Não em perfeição. Em busca da santidade. Pronto. Davi, então, agora na presença de Saul. Ele vai lá ter uma conversa com Saul. Está lá no versículo 32 e 33. Olha, gente, pessoal, isso aqui fala muito sobre Davi. Quem é Davi? Deus, a Bíblia lá no Novo Testamento diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos entender aqui a personalidade de Davi. Nós já vimos alguns traços dele. Olha que bacana no versículo 32. Davi está de frente, aquele gigante. E ele vira agora se voluntariando. Ele vira para Saul e diz: Saul, rei, eu não gostaria que ninguém ficasse triste, com o coração abatido, por causa daquele gigante filisteu. Por eu não querer que ninguém fique com o coração abatido, eu estou disposto a lutar com ele. Percebe a personalidade amorosa de Davi? Ele está de frente para um gigante carrancudo, duro na queda, doido por sangue. Mas Davi está preocupado com os irmãos que estão com o coração abatido. Eu acho isso lindo de se ver. E aí, Saul responde para Davi: você não tem condições de lutar com este filisteu. Ninguém acredita no potencial de Davi. Talvez seja assim com você também. Às vezes nós temos que lutar contra tudo e contra todos. É normal, porque a luta é solitária. Mas Davi tira do imbornal
não o embornal de queijo, ele tira do embornal da vida a resposta que ele ia dar para Saul. Olha o que está no versículo 36 e 37. Quando Saul tenta desestimular Davi, Davi diz: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi era um colecionador de vitórias. Irmãos, entenda isto. Davi, ele era intencional em fazer registros de suas vitórias. Nós vemos isso quando ele extermina, quando ele mata aquele gigante. O que acontece? O fim da história que todos conhecem, então não é nenhum spoiler. Todo mundo conhece o final dessa história. Davi, tem uma passagem, ou tem um trecho nessa passagem que é muito interessante, pessoal. Chega a ser engraçado, né? Depois dessa conversa que Davi tem com Saul, Saul fala assim: então tá, vai lá, né? O Senhor esteja com você. Pura hipocrisia. O Senhor esteja com você. Por que ele não foi? Se ele acreditasse mesmo na companhia de Deus, ele teria ido, né? Pura um jargão, se escondendo atrás de um jargão. Mas depois disso, que Saul fala com Davi: vai, que Deus seja com você. Você sabe o que Davi faz? O que Saul faz? Pega a roupa dele. Lembra que Saul era grandão. Também era capa de revista. Tipo Eliabe. Manequim tipo Eliabe. Um pouco menos que Golias. Ele pega a armadura dele e veste no Davizinho, pessoal. Pessoal, pensa Davizinho todo desengonçado com aquela armadura do rei assim, ó. Quando eles dão a espada para ele, a espada do rei para Davi, Davi deixa a espada cair no chão e fala para Saul: eu nunca usei isso na minha vida, eu não sei usar isso não. Chega a ser cômico, mas isso é tão importante. Enquanto nós não soubermos quem somos nós, enquanto nós quisermos imitar os outros, nós nunca seremos quem Deus nos fez para ser. Eu não vou vestir sua roupa, não. É bonita, mas eu prefiro a minha funda e as minhas pedrinhas. Então Davi se desvencilha daquilo tudo. E Davi, como eu disse, ele era intencional em guardar registros de vitória, porque assim que ele acerta a testa daquele gigante que caiu feito um saco de batata, Davi pega a espada do próprio Golias e Davi arranca a cabeça do Golias. E Davi leva para sua tenda a espada e a lança de Golias. Davi tinha uma intenção ali, ele era intencional. Talvez agora ele ia colocar aquela lança e a espada do Golias junto com a cabeça do leão e a pata do urso, que ele havia matado quando era pastor de ovelhas. E por que guardarmos os registros de vitória é importante?
porque em momentos de lutas nós precisamos recorrer a esses registros e lembrar, como Davi fez, o que Deus já fez na minha vida. Quando eu lembro daquilo que Deus já fez na minha vida, eu me sinto encorajado para enfrentar novos gigantes. Essa história é linda, porque essa história fala de uma pessoa comum, como eu e como você. Não precisamos ser eloquentes, fortes, de boa aparência. Não precisamos ser brilhantes ou ter respostas para tudo e para todos. Deus honra a nossa fé. Deus só precisa da nossa confiança. A batalha, como disse Davi um pouco adiante, a batalha é do Senhor. Quem há de vencer a sua luta é o próprio Senhor. Ele precisa da sua coragem, ele precisa da sua fé. Davi tenta intimidar. Golias tenta intimidar Davi até o final. Quando Davi é posto face a face com aquele gigante, o gigante fala com Davi: ainda hoje eu vou dar o seu corpo para as aves do céu e para os animais do campo. Irmãos, nossos problemas, os nossos algozes, as nossas lutas, os nossos medos vão tentar nos intimidar até o fim. E eles parecem ser mais fortes do que de fato são. Mas Davi disse, versículo 45, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Eis um segredo desta vitória. Davi não luta em nome próprio, Davi luta para a glória de Deus. A luta não é contra ele, Davi tem consciência disto, a luta é contra o Senhor. Quem foi ofendido, quem foi afrontado foi o Deus dos exércitos. Então Davi finaliza dizendo que o do Senhor é a guerra. E ali ele parte em direção a Golias e então acerta-o na testa e ele cai. Irmãos, essa história é muito inspiradora para nós, para cada um de nós. Ela traz para a gente muitas lições, muitos estímulos. Por exemplo, nós temos que ter consciência que enfrentar gigantes é uma experiência que de fato intimida. Intimida a mim, intimida a vocês, mas nós temos que enfrentar os gigantes que aparecem em nossas vidas. Não adianta você varrer para debaixo do tapete, não adianta, o gigante não vai embora. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que enfrentá-lo. Talvez você tenha adiado esta batalha há muito tempo. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é o seu gigante. Mas hoje nós estamos sendo desafiados a não nos acovardarmos, a enfrentar os nossos gigantes. Prepare-se para essa batalha, joelho no chão. As nossas armas não são dessa terra. As nossas batalhas são vencidas em outra dimensão.
Irmãos, o inimigo de nossas almas, a todo instante, ele quer nos levar para o seu campo de atuação. E toda vez que nós agimos na carne, ele prevalece sobre nós. A nossa luta não deve ser travada na carne. Há uma passagem muito interessante que às vezes a gente passa por ela despercebido, e ela é de uma profundidade imensa. Lá em Gênesis, depois que o homem peca contra Deus e Deus amaldiçoa o homem, a mulher e a serpente, está lá o registro, ele vira para a serpente, Deus a amaldiçoando e diz: sobre o teu ventre rastejarás e comerá. Sobre o teu ventre rastejarás e comerás. Hã? Eu quero ver uma boca mexendo aí. Pó. E comerás pó. Deus amaldiçoando a serpente, e comerás pó todo dia da sua vida. Imediatamente Deus vira para Adão e diz: porque tu és pó. Entende? Toda vez que agirmos na carne, somos alimento de Satanás. Ele prevalecerá sobre nós, ele ganhará essa batalha. Mas quando nos recorremos ao Senhor dos exércitos, a vitória é nossa. Essa batalha que foi uma batalha, um duelo, como eu disse, representativo, na verdade, foi um sacrifício substitutivo, onde Davi se sacrifica, se coloca à disposição para se sacrificar pelo povo de Israel. Na verdade, esta batalha é um prenúncio daquela batalha maior que aconteceria, onde Jesus seria o nosso representante e se sacrificaria por nós. Era só uma tipologia, era só uma figura antecipada daquilo que haveria de acontecer. Jesus, filho de Davi, que veio da linhagem de Davi, descendente de Davi, é aquele que diante do maior de todos os gigantes, os principados e potestades, diante da morte, enfrentou cada um deles por amor de mim e de você. Esta foi a maior batalha de todos os tempos, de todos os séculos. Nós precisamos tomar posse, irmãos, de tudo isso.